Bom, cara, um assunto que surgiu durante essa janela de transferência final aqui do Chelsea é o assunto de que o Chelsea está trapaceando na janela de transferência. E hoje a gente vai entender esse assunto, eu vou entrar a fundo nele. Primeiro, se o Chelsea pode tomar uma punição. Segundo, se o Chelsea realmente está trapaceando e usando veículos e formas ilegais de conseguir jogadores e de conseguir reduzir coisas de maneira ilegal, fazendo coisas por trás dos panos. Ou se o Chelsea só está utilizando o que está disponível para qualquer time fazer, ok? Vou falar sobre isso aqui, as consequências, as coisas positivas e negativas, e se realmente está acontecendo. Eu vou entrar fundo nesse assunto hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, a primeira dúvida que eu tô que responder sobre esse assunto de janela de transferência e entrar nessa parte é que explicar como é que o Chelsea tá contratando tanto, o que o Chelsea vem fazendo, qual é o plano no final das contas. Eu vou entrar a fundo disso aqui. Antes eu preciso dizer que nem tudo é o que parece, ok? Nem sempre é como parece, as coisas são mais complexas, principalmente quando essas coisas envolvem transferências de jogadores. É um assunto muito complexo. Dificilmente eu entro a fundo nesse assunto aqui nesse canal, porque até eu não tenho conhecimento das vias legais de fato, dos contratos e tudo mais. Eu não tenho como estar ali perto desse cenário para entender de fato o que são colocados nos contratos. Pouca gente tem acesso a isso, inclusive, ok? Deixa isso aqui bem em mente que é muito especulativo esse assunto. Por ser especulativo, começam pessoas especulando coisas que estão certas e coisas que estão erradas. E surge da mente de alguns malucos ideias que estão fora da realidade. E mais uma vez, esse vídeo é feito baseado no que eu vejo no Twitter, cara. Rede social que surge mais maluco no mundo. Frequentemente eu vejo torcedores rivais do Chelsea acusando o clube de estar trapaceando. E é por isso que eu venho fazer esse vídeo aqui. Em resposta a esses torcedores de rivais, e principalmente sendo algo didático para explicar para vocês esse assunto, ok? Voltando ao assunto do Chelsea contratar muitos jogadores, como é que eles fazem isso, cara? Em primeiro lugar, e o que é mais importante para você contratar muitos jogadores, é você vender bem. É uma coisa que eu acho que o Arsenal, o Manchester United, o Tottenham também não entende. Esses torcedores, eles parecem ter muita dúvida em relação a isso. Para o time de vocês contratar bem, vocês têm que vender bem ou vender. O Tottenham, por exemplo, eu acho que ele é um bom vendedor do ponto de vista de tipo o valor que eles arrecadam, mas um mau vendedor do ponto de vista de aproveitar o mercado. O Tottenham aproveita muito mal o mercado, as oportunidades tanto de contratar, tanto de vender. Inclusive é um dos motivos porque o elenco do Tottenham tem algumas lacunas. É um time que não contrata tão bem. O Manchester United é o pior dos casos, porque o Manchester gasta muito e vende muito, muito mal. Ao longo dos anos, o Chelsea foi um dos times que mais ganhou dinheiro com vendas. Na verdade, o Chelsea ficou positivo com vendas durante muitos e muitos anos, durante a era Abramovich, cara. Um dos melhores vendedores de toda a Europa. Mesmo quando o Chelsea pagava muito caro em um jogador, eles conseguiam vender. E o Chelsea sempre foi um time que investia em muitos caras diferentes. Não investiu em jovens talentos, como hoje em dia, mas investiu em caras bons que podiam render. Quando eles não conseguiam render, eles iam lá e vendiam o jogador. E aí, aquele dano que eles tomavam, eles pagavam com outro jogador que eles iam vender depois e ia dar um lucro absurdo. Então o Chelsea sempre foi muito balanceado em contas, ok? As contas do Chelsea sempre fecharam muito bem. É um time que tinha muita grana guardada, principalmente, cara. É um time que ganhou 2 Champions League. É um time que continua vencendo títulos sempre. Então, pode ser que esse recorte pequeno de 2 anos pareça que é a história de 20 anos, mas não é. A história de 20 anos do Chelsea é uma história de muito sucesso. Então, não dá pra resumir os 20 anos de sucesso do Chelsea a 2 anos de mercado, com uma estratégia diferente, dizer que a gente merece ser punido ou que a gente não deveria estar contratando o que tá contratando, cara. Na verdade, o Chelsea tem muita grana. É um fato aí pra vocês, ok? Que muita gente não entende. Outra coisa que permite o Chelsea contratar tanto é os salários. A estrutura salarial do Chelsea atual, desse novo projeto com Todd Boehly, é uma estrutura salarial muito boa dos termos financeiros, digamos assim. Porque você não paga muito em nenhum jogador. Então dá pra contratar 2 jogadores do período de 1. Consegue manter 2 jogadores no elenco, porque os 2 jogadores têm um salário que seria de um time de elite. Inclusive, é uma das minhas críticas ao Chelsea. É uma coisa que eu falei aqui, que não tem como um clube manter um elenco de Big Six sem pagar um salário de elite. E é o que eles estão fazendo atualmente. Então eles estão cada vez mais diminuindo a folha salarial. Eles vão pagar e quitar esse jogador com as janelas, ok? Mas eles não vão, como é que eu posso dizer? Pagar em salários. Porque não adianta de nada o Tottenham pagar 30 milhões de um jogador e depois de 5 anos em salários, esses 30 milhões se igualar aos 50 que o Chelsea paga em outro, entendeu? Tá no mesmo, no final do dia. É a mesma coisa. Essa é a ideia por trás. Outra coisa que o Chelsea vem fazendo para abater esses valores é os longos contratos. Negociar jogadores com longos contratos é outra coisa. Porque aí você abate o valor durante as janelas. Então o Chelsea toma um dano que vai pagando durante as janelas. É como somar um parcelamento, uma dívida.
você vai pagando aos poucos. Eles estão fazendo isso. Isso normalmente, como todo mundo que conhece de mercado aqui, sabe que quando você toma uma dívida, normalmente aumenta o valor final. Se você pagar à vista, é mais barato quase sempre. E no futebol não é diferente. Então o Chelsea tá tomando esse compromisso com o jogador de contratos longos. Com certeza podem gerar alguns problemas futuros, mas é outro jeito porque eles contratam tanto. Outra coisa é a boa saúde com a base e com os jogadores jovens. Eles negociam muito, eles emprestam muito, então é muita grana de empréstimo que entra todo ano, é muita grana de empréstimo daqui, dali, 1 milhão, 2 milhões, é muita grana de jogador da base, cara. A base dá muito dinheiro pro Chelsea, lembrando que o jogador da base, ele dá uma grana absurda pro time, cara. Entra 100% de lucro. Como você é um formador, eles já ainda dão algumas vantagens fiscais pros clubes que formam os jogadores. Então o cara vende hoje e ainda vai ganhar na venda lá na frente. Muito jogador do Chelsea é vendido com aquela cláusula de, por exemplo, quando ele for vendido depois no outro time, o Chelsea recebe a cláusula de formação e ainda uma cláusula de venda. Então o Chelsea lucra muito em cima disso. Caso, por exemplo, que eu posso citar é Tino Livramento. Ele foi vendido, o Chelsea ganhou uma grana absurda pela venda. Isso é muito legal, entendeu? Tipo, é outro jeito que o Chelsea consegue de arrumar a grana pra pagar os jogadores. Então você, quando você faz essa crítica, dizendo que o Chelsea tá trapaceando, você só tá esquecendo de como funciona o mercado. O mercado não é só o quanto você gasta, é o quanto você vende. Então o Chelsea ele vende muito bem. Ponto final, ok? Agora, tem como ser punido o Chelsea em relação a isso? E aqui a gente começa a entrar na parte difícil do vídeo. Bem, mas não necessariamente vai ser agora. O que pode acontecer com o Chelsea agora, e inclusive está rodando isso hoje no tribunal, nos dias de hoje, é que ele pode ser punido pela era Abramovich. E não tem a ver com contratação de jogadores, ok? Tem a ver com não declaração de alguns valores relacionados a outras partes do clube que geram dívida. Eles estão investigando se tem algum erro ou não ali. Tem o lance dos carros alugados, tem o lance dos hotéis, tem o lance de contratos estranhos de jogadores, tudo isso está sendo investigado hoje. Então se o Chelsea tem uma punição financeira, não é pela era Todd Boehly. Não tem nada a ver com os donos novos americanos. Minhas críticas aos donos novos acabam aqui. Porque, por exemplo, eles não vão ter a ver se a gente for punido daqui a 1, 2 anos. Não vai ser por causa deles, vai ser por causa de Abramovich. De alguma coisa errada ali. Eu não sei se tá, se não tá. Como eu disse, tá rodando no tribunal. Pode acontecer ou pode não acontecer também, é claro. Então tem isso em mente. Agora, como viria uma punição na era Todd Boehly? Bom, vamos lá. Tem um jeito de acontecer da gente adiantar uma punição, que é o fair play financeiro. Como é que funciona assim o fair play financeiro? Todo ano você tem que prestar conta para os caras. Se você estiver devendo na janela um valor X acima do permitido, você passar esse valor X que eles deixam como permitido, você vai tomar uma punição, como tomou o Everton. Por isso que foi instantâneo, porque o Everton sabia da regra e descumpriu. E por descumprir a regra, eles têm que agir imediatamente, diferente do que rolou com o Manchester City, por exemplo, que tem um monte de coisa rodando no tribunal ali para o Manchester City ser punido, mas até agora não saiu porque eles estão investigando. Você não precisa investigar. Quando o time te mostra as contas dele e as contas não estão batendo com fair play financeiro, ele pode aplicar uma punição. Então, é assim que o Chelsea poderia ser punido, se eles perderem a mão nas contas e a dívida ficar alta demais, e aí a Premier League ela toma ação. Uma explicação básica, por que as ligas fazem isso e não deixa simplesmente o dono gastar como ele quiser? Porque nem todo dono tem dinheiro para manter o clube. Então, se você pega um dono que ele gasta o que ele não tem e ele não tem dinheiro para pagar essa dívida, e simplesmente por ele não ter a grana para pagar essa dívida, a Premier League ou a FA ou alguma outra associação como a UEFA tem que assumir essa dívida, a UEFA começa a perder dinheiro, então logo eles têm que desincentivar os clubes menores, que normalmente não tem grana, a fazer esse tipo de negócio, o que acaba obviamente prejudicando os maiores, que tem donos ricos que poderiam ficar bancando o clube infinitamente. É óbvio que nem todos esses donos querem gastar dinheiro no clube, eles querem na verdade lucrar no final do dia, mas tem dono que queria investir o dinheiro sem parar, como por exemplo acontece com o Paris Saint-Germain. Se eu não me engano, lá na França há uma regra ali que você pode ter uma flexibilidade maior nessa questão. Então o dono meio que ele pode ficar pagando as dívidas ali pro time francês. Inclusive tem toda uma treta que eles querem que a UEFA pune o Paris Saint-Germain e tudo mais. Pode acabar acontecendo em algum momento, com toda certeza, ok? O que rola no Paris Saint-Germain é muito diferente do normal. Realmente há muito desequilíbrio ali naquele time em relação ao resto da liga em questões financeiras. Então pode acontecer. O que basicamente acontece é que eles precisam parar essa onda de gastar dinheiro pra não se ferrar no final do dia. Porque pagar essa dívida é o pior cenário possível pra organização que faz o campeonato. E isso aconteceu muito no passado, ok? Isso não veio do nada. Rolou isso muito até que eles tiveram que tomar uma medida legal em relação a isso. Enfim, espero que esteja explicado essa parte aqui. Então esse é o único jeito do Chelsea ser punido agora. Agora, se Todd Boehly fez falcatrua por trás, um negócio sombrio ali por trás que não aconteceu, a punição só vai vir daqui a 5, 6, 7 anos. É muito lá na frente. Esse é o tipo de punição que pode fazer com que o time seja rebaixado. Eu não acho que o que rolou na era Abramovich vai rebaixar o Chelsea, talvez a gente tome dedução de pontos. Algumas outras punições, por exemplo, não poder contratar durante uma janela
janela. Pode acontecer isso aí, ok? Por causa da era Abramovich. Eu acho justo, inclusive, se realmente foi descoberto alguma coisa errada, a gente ser punido hoje em dia. Tem que punir mesmo, não pode deixar passar. É basicamente assim que funciona, ok? E aqui eu entro num tema bastante interessante aqui pra explicar essa situação no final das contas. Bom, mas antes de eu entrar nesse tema final, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like, ok? E também compartilhe esse vídeo aí com um amigo seu que gosta de futebol europeu. Eu queria saber essa parte de fair play financeiro. Essa explicação aqui vai elucidar a questão na cabeça dele e na sua também, ok? Enfim, vamos continuar. É aquele papo, a grama do vizinho é sempre mais verde, cara. Então, o que acaba por acontecer é que o torcedor rival, ele olha a gente contratando um bocado de jogador que eles queriam, né, no final do dia. E ele quer viver isso, tá ligado? Mas às vezes ele não percebe que a grama dele é verde também, cara. E a grama dele tá muito bem. Às vezes ele não percebe que a grama do Chelsea, por mais que seja verde e brilhe, tá cheio de buraco. E o elenco atual do Chelsea é esse, cara. Cheio de buraco, cheio de lacuna, cheio de coisa sem resolver, com um monte de jogador que faz a mesma coisa. A gente tem um time que gastou um absurdo por um monte de jogador jovem promessa que talvez um dia venha jogar no time ou até seja vendido por um valor maior. Muito disso é pensado no financeiro pra ganhar lucro no futuro. Eu sei, olhar pra isso e pensar, pô, os caras estão gastando tanto pra ganhar dinheiro. Sim, meu amigo, assim que funciona o mercado financeiro. Você gasta muito pra ganhar dinheiro. Quando você investe na bolsa, você vai perder dinheiro em algumas empresas, em alguns investimentos. Nas outras, você vai ganhar alguma coisa, assim que funciona. Eles estão vendo o time como uma bolsa de valores que eles podem investir e pensando menos do lado do futebol. Pelo menos era o que estava acontecendo antes. Atualmente tá mudando um pouco. Com a vinda de João Félix, o desejo de Sancho e Osimhen, claramente há um movimento diferente no Chelsea. Ele tá mudando essa ideia. Eu não sei o que aconteceu ali dentro, mas algo está mudando. Talvez o que eles tenham percebido, e que é óbvio pra todo mundo, pra você aí, torcedor rival, que tá escutando isso aqui também é óbvio, é que, cara, se você gasta desse jeito e monta um elenco meio bosta, você chama menos atenção e você ganha menos dinheiro. Porque você ganha menos dinheiro de patrocínio, você ganha menos dinheiro da televisão, você ganha menos dinheiro de um monte de coisa. No final do dia, vender jogador é algo que dá muita grana, mas o que dá grana também é você tá na mídia, você tá no marketing, você tá ganhando. Eu acho que a direção do Chelsea finalmente entendeu o que é o futebol europeu. O futebol europeu você não ganha dinheiro vendendo jogador, você ganha dinheiro ganhando. Por incrível que pareça, o que faz um time ficar rico é ganhando. Sabe por que o Real Madrid é o time mais poderoso do planeta na janela de transferências? Porque Mbappé quer ir pra lá? Por causa das vitórias, é os títulos que fazem o jogador querer jogar lá, que o jogador se sacrificar por eles, a história por trás construída, bonita, que faz acontecer. Então é algo que é preciso ser entendido desses donos novos, é porque eles não entendem a cultura do futebol. Quando eles começarem a entender que a cultura do futebol é título, muda completamente o Chelsea, e eu acho que tá começando a entender. Finalmente Todd Boehly parece estar começando a entender que ganhar é mais importante que tudo. Competir é mais importante que tudo, principalmente. Você não precisa necessariamente vencer, você precisa estar competindo bem, jogando bem. E aí mesmo que você tenha um jogador que não vale tanto, só dele ganhar ele valoriza muito. É igual o Real Madrid, cara. Qualquer jogador do Real Madrid sai acima de 50 milhões de euros. Pode ser o pior jogador do elenco. Eles valem grana, mano, porque eles estão no Real Madrid. Eles valem dinheiro automaticamente. Um jogador valoriza 20 milhões de euros só por estar usando a camisa do Real Madrid, cara. Você quando sai na rua, se comprar a camisa original do Real Madrid, você vai estar valendo mais, tá ligado? Esse é o efeito da coisa toda, cara. É os títulos, é o peso daquela camisa. É uma coisa que claramente os nossos donos não entendiam. Então, às vezes, a sua grama tá verde também, cara. E tá tudo bem. A sua grama pode estar baixa, mas uma hora ela vai crescer, vai ficar bonitinha. É só ter calma. E isso aqui eu falo pros torcedores rivais londrinos, tudo mais, torcedor do Tottenham, do Arsenal. Parece que às vezes quer comentar mais da janela do Chelsea do que do próprio time. O Arsenal principalmente faz isso, o torcedor do Arsenal, né? É o que eu mais vejo. E cara, calma, tá tudo bem, ok? Eles estão vivendo o aprendizado de dirigir um clube e eu tô notando que eles estão aprendendo com o tempo. E puramente o Chelsea vai melhorar. Então tenha calma. Não, a grama não tá tão verde assim. A sua talvez esteja até mais verde e você só não esteja prestando atenção, ok? Às vezes a gente não tá trapaceando, às vezes a gente tá brincando com perigo, no final das contas. Fazendo algo que você vê como uma trapaça, mas no final das contas vai prejudicar o futuro do nosso clube. E depois eles vão ter que dar o jeito deles de resolver, ok? Então, menos, por favor, cara, em relação a isso. Porque nem tudo é o que parece. Enfim, eu acho que eu expliquei bem esse assunto de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, não esquece do like. Se você quiser ter um contato maior comigo, não esquece, na descrição tem meu Twitter aí, se você quiser me seguir. É um lugar onde você pode conversar comigo. Também, futuramente, vai ter outras redes sociais aí. Futuramente eu vou trazer servidor de Discord e tudo mais, enfim. É isso, rapaziada. Muito obrigado por quem me escutou até aqui. Tchau.